eu estava no Liberal e a gente foi fazer a cobertura da COP27 no Egito. E acho que ali deu eu sou cristão, então no último dia lá, eu tirei um dia de folga, eu subi o Monte Sinai e eu desci decidido a pedir demissão e criar algo que eu acreditava que tinha um pouco mais de propósito. Garimpo ilegal, desmatamento, queimada, porque as pessoas sabem o que sabem daquilo que elas recebem de informação. E quando você constrói essa imagem de Amazônia, você então passa uma ideia de que existe uma região rica que quem está lá não sabe cuidar. Está todo mundo falando de Amazônia, certo? Especialmente o ano passado. Nosso esforço agora é que continue. Se você é um profissional de comunicação da Amazônia, você já sai na frente. Você conhece mais um pouco o território que os outros. Só que o mundo está falando de Amazônia num contexto de discussão de mudanças climáticas. Se eu não tenho esse conhecimento aqui, só que outro profissional tem, ele equipara, às vezes até passa. Isso dói, mas tem que ser dito. A história da Amazônia já começou a ser contada por quem vive aqui. Somos ouvidos, participamos das decisões. Talvez esse seja um dos maiores desafios quando a gente fala de narrativa, desenvolvimento e futuro da região. Eu sou Nélia Rufeio. E eu sou Poliana Bentes. E esse é o Biodiversa. Nossa conversa hoje é com um jornalista que está ajudando a mudar essa lógica na prática, com ações. E a gente recebe hoje Daniel Nardi, idealizador da plataforma Amazônia Box. Obrigada pela presença, Obrigado. Daniel. Seja muito bem-vindo. Que bacana! A gente trabalhou junto na TV Liberal. Eu trabalhava na Liberal e ele trabalhava no portal, né? Era no portal. Claro que de gerações diferentes, né? Mas isso ninguém precisa saber. Daniel Pão de Mel, né? O Daniel Pão de Mel. Ele vendia pão de mel. Já era um excelente vendedor, porque a gente não vende só produto, a gente vende ideias, né? Eu já logo engato para perguntar para você como é que surgiu essa ideia do Amazônia Vox, dessa plataforma. Foi de um incômodo? O que te incomodava? O que mais te chamava atenção? Não tá legal isso, a gente precisa mudar essa narrativa. Acho que, primeiro, obrigado vocês pelo convite, poder falar um pouquinho do Amazônia Vox, que acho que é um projeto de uma vida. Ele não é um projeto que foi pensado para a COP. Claro que ele foi impulsionado e vetorizou com a questão da COP, sem dúvida alguma. Mas ele é um projeto de vida mesmo, assim. E ele acabou, se eu for explicar de onde ele surge, acho que ele vem de uma construção, como todos nós somos, né? A gente está onde está porque a gente vem de uma construção onde cada experiência vai acrescentando um tijolinho. E aí, se eu voltar lá atrás, e vou falar bem no vezes 2 para não ocupar muito tempo, eu comecei minha carreira, como disseste, no Portal RM, aqui em Belém, mas muito rapidamente comecei a trabalhar na Federação das Indústrias, fui para Brasília trabalhar com o então senador Flecha Ribeiro, passei 6 anos no Senado. Foi liberal, né? E já ali em Brasília, que eu tinha? Tinha um senador que não tinha uma pauta muito simpática para vários assuntos. Ele vem do setor produtivo, então ele tinha alguns embates. E você tinha muita dificuldade de criar relacionamento com jornalistas. Então uma estratégia que eu tive àquela altura para criar relacionamento com jornalistas, para tentar emplacar algo dele, foi me colocar à disposição para quando eles precisassem de algum contato, algum assunto, alguma informação do Pará, eu pudesse fornecer, que nada tivesse a ver com o meu assessorado. Então, com aquilo, volta e meia, já lá, 2008, 2010, você tinha alguns jornalistas, então, do cenário nacional, me procurando para falar, Daniel, eu preciso de um especialista em tal assunto, você conhece alguém? Eu me virava e conseguia, e passava. Então, ali você já dá uma pincelada do que vai vir aí o Amazônia Vox. Depois eu volto de lá, venho e assumo a Secretaria de Comunicação do Estado, no governo Jatene. E aí eu fico 5 anos. E aí eu continuei essa estratégia de relacionamento com jornalistas de fora. Depois eu vou para a iniciativa privada, passo um tempo na Tempo, depois na Hydro, depois eu passo para o Liberal. Fico 2 anos como diretor de jornalismo do Liberal. E sempre percebendo isso, que é muito difícil você conseguir desenvolver algo se não for de maneira colaborativa. A gente tem que substituir muito a palavra competição por colaboração. Isso nem sempre é fácil, mas é o caminho mais viável. E nesse período, então, a gente foi percebendo o quanto que existe um interesse crescente na Amazônia e o quanto que, muitas vezes, é preconceito, mas eu acredito que, em boa parte das vezes, existe boa fé
de jornalistas em procurarem especialistas da região para falar sobre a região. É que nem sempre é tão fácil. Então eu já estava com isso assim um pouco na cabeça, tipo, será que faz sentido criar um banco de fontes para que as pessoas possam ouvir com mais facilidade? Porque aquela demanda vinha crescendo desde 2010, 2008. E aí acho que o ponto de virada foi, eu estava no Liberal e a gente foi fazer a cobertura da COP27 no Egito. E acho que ali deu eu sou cristão, então no último dia lá eu tirei um dia de folga, eu subi o Monte Sinai e eu desci decidido a pedir demissão e criar algo que eu acreditava que tinha um pouco mais de propósito, que era o Amazônia Vox. Então, ainda não tinha o nome, mas queria fazer algo que tivesse propósito. Porque lá na COP27 a gente percebeu o seguinte, você tinha muitos painéis falando de Amazônia, mas não é que não tinha, mas uma representatividade baixa. Então você tinha muitas pessoas falando sobre a Amazônia e que não eram daqui. Né? E aquilo já deu um sinal de alerta. O que mais me inculcou foi, eu passei a fazer parte de um grupo de jornalistas que estavam cobrindo a COP27, jornalistas brasileiros. Nesse grupo eu lembro que tinham 104 jornalistas. Tinha eu e mais 2 do Norte. Mais 2 ou 3. A Alice Martins estava comigo, tinha um da Rede Amazônica, mais uns 2 ou 3 só. E aí eu falei assim, cara, a gente também, enquanto jornalista aqui, vamos ser franco, acho que agora mudou nos últimos 2, 3 anos, mas a gente, as grandes reportagens vêm de agência. Sim. Então a gente aqui está cobrindo buraco de rua, não que não tenha que cobrir, tem que cobrir, mas a gente não liga aquele buraco de rua que está ligado a uma enchente, que está ligado a uma pauta global. E aí, então, e ainda bem que a viagem para o Egito foi longa, que eu pude ir estudando um pouco o assunto, porque eu não tinha ainda estudado a fundo. E aí acho que me deu essa autocrítica pesada, meio que uma crise dos 40, que foi assim, como é que eu, diretor de uma redação com 70 jornalistas, posso exigir de um repórter uma boa matéria, se eu que sou o diretor não conheço a fundo esse assunto? A gente tem que estudar. Aí te motivou, além de abrir, a estudar. Foram 2... Aí eu passei a estudar primeiro, e estudando e procurando caminhos, etc. O que podia criar de novo. Primeiro, eu pedi o desligamento do Liberal, que foi uma excelente experiência, mas eu pedi um desligamento para pensar alguma coisa. E nessas conversas, converso muito com a Cleide Pinheiro, que todo mundo conhece também, que é do mercado. Ela estava com a vontade de criar um instituto, que é o Instituto Bem da Amazônia. Ajudei a criar. E o Instituto meio que incubou o Amazônia Vox. Então me deu o início ali, um designer, alguma pessoa para começar. Você falou sobre que você teve que estudar, no caso, para se aprofundar sobre o assunto. Então acredito também que você teve que fazer uma grande imersão para fazer essa curadoria, tanto de um time para você formar, para te ajudar, porque primeiro você tinha que entender qual era esse negócio que você queria colocar no mercado, até porque é algo muito novo, que a gente pouco vê, e principalmente que você falou, falando sobre a Amazônia, uma Amazônida falando sobre a Amazônia, conhecendo de fato a sua pauta. E eu queria que você contasse pra gente como foi esse processo de curadoria desse time, e principalmente depois como você criou esse banco de dados que teve essas pessoas que você enxergou e dizer, não, esse aqui sabe falar porque eu também entendi como tem que falar. Acho que a gente, assim, então, o primeiro esforço é você pensar o que você quer fazer, né? E a gente, às vezes, parte direto para o produto, sem pensar qual é o objetivo que eu quero atingir com esse produto. Eu acho que a Amazônia Vox, se eu for resumir, que a gente, depois de um certo tempo de maturação da ideia, eu quero promover vozes e soluções da Amazônia. Então, o primeiro recorte na linha editorial. A gente defende, valoriza e acho importantíssimo o jornalismo de denúncia. Mas tem muita gente boa já fazendo. O que a gente sente falta? De mostrar mais iniciativas locais que dão respostas a esses desafios. Porque quando você só mostra a Amazônia, que é rica em biodiversidade, e você pergunta assim, o que você sabe sobre a Amazônia? Vamos falar florestas, rios, povos indígenas, comunidades tradicionais, ok, que mais? Pode fazer esse exercício. Geralmente o que vem de quem não é da Amazônia é, que mais? Garimpo ilegal, desmatamento, queimada, porque as pessoas sabem o que sabem daquilo que elas recebem de informação. E quando você constrói essa imagem de Amazônia, você então passa uma ideia de que existe uma região rica que quem está lá não sabe cuidar. Ninguém diz isso.
mas implicitamente você passa esse recado. Sim. E aí vem aquela história toda de gente querendo trazer projetos novos. Enquanto que aqui você tem uma série de iniciativas, e a gente recebe toda semana boas pautas de iniciativas locais que estão respondendo, mas precisa de visibilidade para ter apoio, para poder trabalhar. Então a gente definiu esse escopo. Aí, te respondendo assim, como é que eu defino uma equipe? Primeiro ponto, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de tudo é muito sensível. Sim. Tudo você tem que ter um cuidado enorme. Então, por exemplo, na rede social, nas primeiras postagens que a gente teve, a gente usando o tu. Daí a gente parou. Por quê? O cara do Acre não usa o tu. Sim. O cara do Mato Grosso, aqui no sul do Pará não se usa o tu. Então a gente optou por uma linguagem mais sem o regionalismo. Embora isso às vezes nos doa. Mas eu sou Amazônia Vox, não sou Belém Vox. Uhum. E aí um segundo passo, como é que eu consigo trazer jornalistas que estejam nos 9 estados da Amazônia? Então o primeiro recurso que a gente recebeu, que foi do YouTube para um projeto, o Jogando Limpo, a primeira contratação que a gente fez foi de 9 jornalistas, um de cada estado, por 3 meses, para eles começarem a imputar no nosso banco de fontes. E eu falando assim, aqui no Pará eu conheço dizer assim, pelo menos umas 50, conversando com outros jornalistas, umas 100 fontes, que eu, jornalista, não posso deixar de ter na minha agenda. Uhum. Sim. E a gente está perdendo essa coisa, né? O jornalista verdade, tem que resgatar a agenda. Tem. Né? E aí a gente buscou jornalistas experientes, um de cada estado, para que eles pudessem fazer esse exercício. Então o Amazônia Vox nasce com esse banco de fontes. Só que a gente criou ele colaborativo. Então, se você acessar agora amazoniavox.com, tem lá fazer o seu cadastro. Então, você pode fazer o seu cadastro. E aí eu não quero ser sommelier de fonte. Eu quero criar a conexão. O jornalista que vai ter o papel dele de definir qual é o critério de quem ele quer ouvir. Então, assim, se eu estou falando sobre pecuária, que é um assunto denso e delicado, eu posso colocar um especialista de uma Universidade Federal do Pará, que faz críticas duras, mas eu posso colocar a Associação Rural do município tal, para o jornalista que quiser ouvir também esse outro lado. O que a gente conseguiu o ano passado avançar muito, hoje a gente está com 1.500 fontes dos 9 estados da Amazônia Legal, porque a gente contou com o apoio do Instituto Serra Pilheira. Então a gente focou no conhecimento científico. Então a gente tem hoje uma base bem legal de conhecimento científico, a gente quer desenvolver uma etapa 2, com conhecimento originário e tradicional, que a gente tem, mas não é muito. E um cuidado maior, assim, a gente conseguiu melhorar esse banco de fontes. A gente apagou muito perfil, que a gente não quer também. Alguém que a gente sabe que, notadamente, a pessoa espalha desinformação. Sim. Aí eu não posso. Aí, né? de fato, é um trabalho de curadoria, Tem um porque cuidado. a pessoa pode ir lá cadastrar, mas vocês vão olhar se a pessoa condiz realmente com o objetivo da plataforma. Isso. Então, e assim, você pode acontecer... as fontes que você tem na Amazônia, que são fontes assim importantíssimas. E o Amazônia Vox deu uma valorização para as pessoas que pesquisam, que fazem ciência na Amazônia. E a gente queria isso, era ter uma ferramenta para jornalistas encontrarem com facilidade pesquisadores, lideranças, etc., da região. Ele tem pode um lado procurar também do jornalista, do freelancer, por exemplo. Vocês têm um banco de freelancers. Eu, inclusive, já fui chamada. Olha aí. Eu já fiz 3 orçamentos e desses 3, me chamaram, me contrataram. Pagaram. Eu cobri, foi maravilhoso. E eu fiquei na curiosidade. Como é que você me achou? Uma produtora do Rio ou outra de São Paulo? Não, eu fui no Amazônia Vox. Que bacana. Eu fico feliz demais de ouvir isso. Retorno, foi porque aí a gente fala assim... É que a gente mudou um pouco a cara do site, mas a gente tinha no site uma frase que a gente usa sempre, que é da Ângela Mendes, filha de Chico Mendes, que ela fala assim, se for falar sobre a Amazônia, nos ouçam, que nós temos coisas incríveis para contar. Com isso a gente tem um banco de fontes, então se você vai escrever ou produzir algo sobre a Amazônia, ouça Amazônidas. Aí a gente botou um adendo, se possível, contrate um Amazônida, porque daí, e a gente sabe que ano passado, por conta de COP, todo o movimento que a gente teve uma procura muito maior. Sim. E a gente ficou muito feliz, assim, de receber feedbacks como esse que você acabou de falar, né? Tem uma menina, a Aline Fidelix, que é de Manaus, é uma fotógrafa, e ela já pegou um monte de trabalho e manda mensagem pra gente, assim, a gente não, né, mandando mensagem, comentando, olha, queria agradecer, tal. Então deve ter um monte. O que a gente não conseguiu implementar no site é como é que eu mensuro isso. Esse era um dado muito importante, mas a gente não conseguiu, porque ali eu ponho o contato. Não tem eu como não tenho monitorar, um bloqueio, né? não tem um bloqueio. Pode ter um
alguma coisa que você deu que o próprio jornalista deu um retorno. Olha, foi bacana, eu fiz esse trabalho, barará. Deixa o seu comentário, né? Deixa o seu comentário. Aí já fica também com uma validação bacana para vocês. A gente tem um outro que procurou a gente. Que a gente quer desenvolver ainda esse ano ainda, se der, é uma maneira de que a gente possa ter, tem ali o aberto, mas a gente oferecer esse serviço. Você quer que a gente monte a equipe para você? Aí, só que a gente tomando baita cuidado, porque isso envolve questão de... porque a gente não quer ser a gente não quer ser uma agência de trabalho. A gente não tem essa pretensão. Mas só de saber que está conseguindo bastante gente ter oportunidade e não só o jornalista, a gente soube que muito pesquisador está usando a plataforma para achar outro pesquisador. E produtor de evento, que procura pessoas para falar, acaba utilizando também. Então, ele está sendo bastante acessado. E isso é bem legal. Do científico é como se fosse a nossa plataforma Sucupira. A gente joga lá o nome da pessoa, aparece. Tipo assim, se tu jogar meu nome na plataforma Sucupira, aparece que eu sou doutora. Toda a minha produção científica e tudo lá. Então, é fantástica essa ideia, porque é assim que nos encontram. E se a pessoa escrever assim, clima, lá você faz a busca por palavra-chave. Então, você digita... Estão falando assim, para quem... quiser conhecer agora, se você está procurando alguém, basta ir lá, amazoniavox.com, tem lá banco de fontes e banco de freelas. Então, banco de fontes, se você escrever a palavra-chave clima, biodiversidade, vai aparecer. Vai aparecer as pessoas que no perfil colocaram essa palavra lá. E aí você tem o perfil, a foto dela, a rede social e e-mail. A gente não dá o telefone celular, porque, enfim. E se você está procurando um freela, mesma coisa. Eu quero um fotógrafo em Belém, aí ele lista todo mundo que está cadastrado. Aí no outro lado da ponta, se você é pesquisador, liderança, atua na região e é uma voz da região, é só acessar lá, tem lá, faça seu cadastro, a pessoa preenche um formulário, isso chega pra gente, a gente analisa, valida e publica. Mesma coisa o freelancer, faz o cadastro e a gente libera. Então assim, é gratuito e aberto. E ela estabelece pontes, né? As articulações, então imagina ter uma plataforma dessa que a dificuldade que se tinha, igual como você falou, eu consigo pensar aqui em quem pode me ajudar em Belém, mas quando você quer tratar de Amazônia, você precisa entender as particularidades e a realidade de cada um. Tem uma coisa muito interessante, você já no início da tua entrevista, desse nosso papo aqui, você já disse, eu acho importante você competir menos e colaborar mais. E um dos grandes desafios, quando você tem um projeto, eu sei porque a gente sempre tem projetos, né? É você conseguir tirar do papel esses projetos. E cada vez mais a gente precisa de parceria, de apoio, de parceria, porque ninguém faz nada sozinho. De onde veio esta habilidade de conseguir juntar gente, de conseguir trazer incentivos, financiamento, apoio, porque às vezes não vem em forma de recurso, mas vem em outra forma. Você falou muito que você teve em Brasília, com certeza em Brasília te deu essa capacidade, né, de negociar, de escuta, de ver, de dialogar. De onde veio isso? O teu trabalho te trouxe isso? Você foi desenvolvendo? Você acha que é uma característica pessoal que com o tempo você foi lapidando? Tem hoje mesmo, tem um amigo de infância que é meu melhor amigo, sou padrinho de casamento dele, o Frederico Macedo, Fred. Que hoje mesmo a gente estava conversando, ele falou assim, eu comentei com fulano de você porque você é gente que faz, porque você tem uma ideia, você faz. E eu acho que eu tenho a sorte de ter tenho uma família que sempre incentivou muito, então tem uma base familiar, você tem amigos que te apoiam, te incentivam, então tem amigos, tanto aqui quanto esses de infância, que foram as primeiras pessoas com quem eu conversei sobre isso. E foi a primeira vez que eu empreendi em algo meu, né? Na área que eu atuo. Mas aí acho que, não sei se eu sou muito grato a Deus, assim, por ter às vezes, saúde e força para fazer algumas coisas que não é fácil, né? Às vezes então, assim, como eu estava falando, a gente fez o jornalzinho do colégio, aí lá em Barcarena. Então lá a gente teve a banca de revista, tipo, meus amigos tinham mesada, meu pai era contra da mesada, e eu pedi pro meu pai arrendar a banca de revistas, com 13, 14 anos, porque daí eu teria a banca, um negócio e teria o meu dinheiro. Foi ali que acho que surgiu a ideia de ser jornalista, porque vendia jornal. E fez o jornalzinho do colégio, depois você lembra como eu comentei na TV Liberal? O Pão de Mel, é verdade. Tinha o Pão de Mel, então assim, eu não tinha ainda estágio. Empreendedor nato. Que aí eu já tinha o estágio. Minha família é de classe média, não pode ser, dificuldade. Não, mas era uma maneira de ocupar minha mãe,
para ela fazer o pão de mel. Uhum. Eu vendia e me dava um troco, né? Sim. Então, e pagava ela também. Então, assim, era um troco a mais, né? Então, acho que... Já era esse espírito de empreender mesmo. Acho que rola um pouco isso. E aí, o que deu o start, incentivou muito a questão do Amazônia Vox, foi, inclusive, estar desenvolvendo alguns projetos nos locais onde eu passei, seja governo, seja liberal, etc., em que eu comecei a perceber que, cara, eu acho que tem uma certa habilidade em desenvolver projeto. E o Amazônia Vox surge de um projeto, mas daí você vive através de projetos do projeto. E aí a gente tem sem fazer um chororô assim, mas a gente tem que vencer alguns preconceitos nossos mesmos, sabe? A gente ainda tem essa tendência a valorizar o que vem de fora, isso é fato. E muitas vezes, e com a Amazônia Vox eu vivi isso, mas não tenho rancor, não tenho mágoa, não tenho nada, mas assim, os apoios que a gente conseguiu de fato vieram todos de fora, para depois você vir para cá. Então você deu uma volta, então assim, a gente começou a ser chamado. E aí, como é que consegue juntar gente e apoio? Eu sou muito a favor de você se colocar em tudo que der, para daí você ir limando depois o que faz sentido ou não. Então, Solutions Journalism Network, comecei a estudar, me apaixonei pelo negócio e fui nisso. A Associação de Jornalistas de Educação, GEDUCA, comecei a participar das reuniões. Passei numa outra chamada que era da Oxford Climate Journalism Network, para estudar clima, jornalismo climático. Então, tudo foi metendo a cara para conhecer gente, e estudar e ver conexões possíveis que poderiam ajudar de alguma forma o projeto. E aí eu me lembro, para encerrar nisso, acho que assim, quando você tem uma paixão por um projeto, você convence a pessoa, sem precisar falar. E aí eu me lembro de um congresso da GEDUCA, que nos deram 10 minutos para falar da Amazônia Vox, estava começando, e eu saí do palco, acho que dali saiu um apoio da Fundação Lehman, da Fundação Itaú, porque assim, nossa, mas você cativa. Então acho que isso tem que estar contigo, acreditar. Tem muito da verdade mesmo do que você acredita, e do brilho no olho, né? E sem ser um papo de coach, sabe? É verdade mesmo, sabe? É verdade. E do brilho no olho. E é algo que precisa para empreender, quando você diz, eu gosto disso, eu amo, eu quero ir a fundo, então você vai e mete a cara no que for preciso, para se destacar, porque querendo ou não, senão ele vai ser só mais um, mas o que vai me destacar no meio dessa multidão aí, além da plataforma, para ela ser diferente, eu também tenho que partir da minha cabeça ser o diferente. E nesse para meio... isso ele precisa se informar cada vez mais e estudar. E nesse meio de comunicação, tu sabes bem, a gente sabe bem o quanto que prevalece a palavra competição. Muito. Concorrência. Muito. E a gente tem um costume feio de apontar o dedo e criticar os nossos próprios colegas, e não de enaltecer algum trabalho. Isso é normal em todo mundo, mas aqui acontece bastante. Então a gente sempre tentou, nas falas que eu tenho, quando falo da Amazônia Vox, falar assim, gente, eu só estou colaborando com algo que muita gente há muito tempo vem fazendo. Eu não sou o primeiro, eu não sou o único, eu não sou pioneiro, é só mais uma iniciativa. Que bom que está conseguindo colaborar. Que dessa forma você dá uma quebrada. E a gente fala assim, a gente é de Belém, mas a gente quer ser Amazônia Vox. Então me incomoda muito, por exemplo, o slogan que a gente tem hoje em Belém, que é a capital da Amazônia. É um slogan que afasta. É bacana pra gente, mas a gente, ele desinforma. É um pouco pretensioso. Eu entendo o capital político disso. Sim, tá tudo bem, é marketing e tal, mas isso, você imagina agora no ano passado que um monte de gringo estrangeiro procurou no Google informação sobre Belém e achou de um site oficial que Belém é a capital da Amazônia. A gente estava desinformando, porque você homogeneizou de novo. E o quanto que, ao usar um slogan assim, você afasta o cara de Manaus, afasta o cara de Rio Branco, afasta o cara de Boa Vista. Então, assim, mas aí eu entendo o capital político disso. Sim. Mas é a gente não absorver e a gente entender que a gente tem que ser mais diverso. Então, então a gente nem se tocar de uma situação como essa, sabe? Porque a gente vê e olha assim, não, ok, tô bem, tá bem para Belém, mas aí é o senso do coletivo também, eu faço parte da Amazônia, então tem que ter esse olhar. Tem que ter esse cuidado o tempo todo. Tem que ter esse cuidado. E Daniel, você falou aí, uma desses tantos projetos, tantas investidas que você deu, você falou sobre jornalismo de solução. Conta pra gente o que é isso.
Então, eu conheci o jornalismo de soluções de uma maneira até inusitada, assim, que eu estava procurando... Sabe quando você está, assim, no Google e agora a pessoa usa IA, né? Você conversa com a IA. Mas eu estava jogando, assim, tipo, qual é a solução do jornalismo? Sabe quando você está em crise? Eu estava em crise, assim, tipo, tem jeito ainda, porque... E nesse caminho a gente fala muito assim, o jornalismo não dá dinheiro, os salários são baixos e não sei o quê, tal. Eu falei, não, mas qual é o... E procurando isso e devagando, acabei achando essa Solutions Journalism Network, que é uma rede que tem mais de 12 anos e que trabalha com 4 pilares do jornalismo de soluções. É que no inglês é Solutions Journalism, mas talvez uma tradução melhor seria jornalismo de respostas. Talvez seja melhor, porque se fala solução, já embute algo muito como um exemplo positivo. E não, a gente, enquanto jornalista, tem a tendência a investigar problemas para denunciar, e tem que ser feito. Mas por que não também investigar a resposta? Para mostrar o que está sendo feito, como aquilo é feito, para que aquilo se replique também. Que acho que a transformação de uma realidade, ela pode acontecer pela pancada da denúncia, mas também pelo exemplo, que explica, que move. Então a gente não nega, mas se eu for resumir uma frase, o Jornalismo de Soluções, ele fala sobre problemas, mas ele conta eles a partir da perspectiva de respostas. Então ele tem 4 pilares, e aí eu consigo resumir rápido. Então uma matéria, um texto jornalístico, para ser de Jornalismo de Soluções, ele tem que ter, primeiro pilar, mostrar o problema e já qual é a resposta apresentada. Segundo, tem que ter evidências de que aquilo está funcionando, seja com número ou com relato. Terceiro, eu preciso demonstrar conhecimento de como aquilo é implementado. Porque eu não quero só uma história inspiradora. Eu quero que quem leia saiba como fazer, como aquilo foi implementado. E o 4º pilar é as limitações, os obstáculos para que aquilo tivesse sido implementado ou porque ele ainda não atende totalmente. E aí, nessa perspectiva, a gente fala de problema, mas a gente fala de problema apontando caminhos. E acho que é uma das iniciativas que o jornalismo tem para vencer essa crise de falta de credibilidade e de audiência. Porque as pessoas estão cansadas de só notícia negativa. Então, quando você fala de um problema, mas conta ele a partir de alguma resposta, você inspira, você pode replicar. E para a Amazônia muda totalmente a narrativa. É uma outra narrativa. Muda toda a narrativa, porque durante anos, eu tiro pelo exemplo de televisão, era um olhar mesmo do exótico, né? É aquilo que você listou, qual é o critério de noticiabilidade, né? Qual é o critério, o que vira notícia? É o exótico, né? E só o problema. Sabe, só problema. Não que não tenha. Conflito né? indígena. Mas tem alguém fazendo alguma solução. Garimpo, era isso o tempo todo. Então, por exemplo, você tem que ter a matéria que aumentou o desmatamento na Amazônia, por exemplo. Mas por que não ter a matéria onde não aumentou? Mostrando um exemplo que foi positivo. Onde não aumentou? Por quê? O que está sendo feito lá? Então, para te dar um exemplo muito rapidinho, e essa matéria eu gosto de citar porque a gente ganhou o Prêmio Rocha de Jornalismo. Um prêmio que a cerimônia foi em Miami, quem foi a Marcela, que é a professora dos estudantes que revisam nossa matéria. Que a gente tem esse trabalho de educação midiática numa escola de Santa Isabel. E um prêmio que Drauzio Varela já ganhou. Então, assim, primeira vez do norte. Tal. Mas, enfim, essa matéria, assim, eu tinha o dado. A gente investigou sobre cobertura pré-natal em comunidade ribeirinha na Amazônia. O dado de SUS é que dos 100 municípios no Brasil com piores indicadores de cobertura pré-natal, dos 100 piores, 95 estão na Amazônia. Dos 100 piores. Dos 100 melhores, 2. Os 2 no Mato Grosso. Uma das cidades se chama Porto dos Gaúchos. Então você tinha, se eu quisesse ter a manchete, eu já teria. 95 dos 100 piores estão na Amazônia. Essa é a manchete. Mas não, deixa eu procurar uns 5%. Mas daí a gente olhou no SUS, nos dados do SUS, que município próximo, a gente procurou o mais próximo para ser mais barato, por causa de logística. E a gente identificou a Abaetetuba como município, que há 6 anos está melhorando. Aí a gente foi investigar o que está sendo feito lá. Aí lá você vê que tem uma unidade básica de saúde fluvial, que tem uma unidade básica não sei o quê. Aí você começa a entender o porquê que os números estão melhorando. Então eu tinha o problema, e eu já tinha uma resposta. O município está conseguindo melhorar. Eu tinha evidência com números de que estava melhorando. E eu fui investigar o como. Então, alguns detalhes que depois a gente recebeu retorno positivo, que, por exemplo, o chefe da unidade básica de saúde fluvial é ribeirinho, formado por aquele programa do governo, né, nas universidades. E isso permite com que ele tenha confiança da comunidade para chegar oferecendo o serviço. E ele explicou para os médicos que não adianta marcar um horário de 8 a meio-dia para atender as pessoas. Tem que ser o horário do Tábua de Maré.
Porque senão as rabetas não chegam. Então a gente foi explicando isso na matéria. E aí a gente ouviu também as mães. Então a gente mostrou as limitações. As mães falam assim, pena que só vem a cada 2 meses. Então não é ainda o ideal, e etc. Então a gente conseguiu construir uma matéria falando de um problemão, mas que... com outro olhar. Mostrando onde está sendo feito algo, né? E essa matéria ganhou esse prêmio, mas principalmente criou um impacto. O deputado Bordalo criou um projeto de lei para dar uma prioridade maior para as mães ribeirinhas por conta dessa reportagem. Pronto. Agora, para você, eu sei porque eu fui professora durante muito tempo do curso de comunicação. Para você chegar a esse olhar, você está fazendo um jornalismo de solução, mas você fez um jornalismo de dados. Sim. Certo? Para você chegar, mapear, senão você não consegue nem mapear. E isso é um desafio muito grande, fazer pesquisa, porque o profissional que vai ser preparado, o aluno que está sendo preparado, muitas vezes é desafiador, digamos assim, ele fazer esse jornalismo de dados, porque isso é pesquisa, isso é cruzamento de dados, isso é investigação, então ele precisa ter esses fundamentos para ele conseguir olhar para além. Sim. Entende o que eu estou falando? Isso. E como é que vocês têm essa preocupação de ajudar a formar também esse profissional daqui? Você falou que você foi selecionado para fazer parte de um projeto que vai ajudar a preparar o jornalista para o jornalismo de soluções. Conta um pouco para a gente. A Solutions Journalism Network, ela começou esse ano um projeto em que ele vai ser conjunto Brasil, Índia e África. E eles selecionaram um jornalista na África, uma região, mas uma jornalista na Índia e um no Brasil. Aí eu tive a bênção de ser escolhido para liderar aqui no Brasil, em que basicamente a gente está ainda fechando o parceiro de implementação, mas a gente vai desenvolver um programa para formar redações e jornalistas no Brasil todo, a ampliar uma cobertura de soluções, de respostas, focada em engajamento de audiência e em jornalismo de impacto. Então, acompanhando Amazônia Vox ou Solutions As pessoas vão Journalism. Se inscrever e vão fazer cursos online? Inicialmente ele vai ser focado muito em veículos, então desde pequenos independentes até tradicionais grandes, e esses veículos vão ter suas próprias iniciativas para contratar, para formar e contratar, indicar, e ter editoria. Então hoje você tem um Só Planeta, a Exame, você tem algumas editorias, o ECOA do UOL, a Eco Nordeste, o Eco do Rio de Janeiro. Então você tem uma série de iniciativas já. A gente vai fortalecer essas iniciativas para que eles formem mais jornalistas e tenham esse olhar. Agora, para estudante que esteja vendo a gente, ou jornalista mesmo, vale muito, tem muito curso gratuito. Disso que você falou, jornalismo de dados, jornalismo de soluções. Sempre está tendo algum webinar, algum curso gratuito, alguma formação. O Knight Center, né, o Knight Center, é um site com um monte de curso gratuito em português. Basta a gente googlar, né, pesquisar, que você tem muito. E eu acho que está exigindo muito da gente. A gente está falando num momento assim, que você fala em inteligência artificial e redes sociais, as pessoas não consomem mais jornalismo, etc. Mas se nós fizermos uma autocrítica, que tipo de jornalismo a gente também está produzindo? Exatamente. A gente está produzindo jornalismo para alimentar gráfico de audiência ou a gente está fazendo jornalismo para as pessoas? Então, acho que isso... E esse modelo... por causa que a empresa não permite. Isso acontece. Mas as empresas vão precisar entender melhor esse momento para talvez mudar o modelo de negócio e mudar a narrativa. Porque senão elas vão, de fato, caminhar para um beco sem saída. Está todo mundo falando de Amazônia, certo? Especialmente o ano passado. Nosso esforço agora é que continue. Se você é um profissional de comunicação da Amazônia, você já sai na frente. Você conhece mais um pouco o território que os outros. Só que o mundo está falando de Amazônia num contexto de discussão de mudanças climáticas. Se eu não tenho esse conhecimento aqui, só que outro profissional tem, ele equipara, às vezes até passa. Isso dói, mas tem que ser dito. Então, se eu sou da Amazônia, já estou aqui, se eu não puxar essa base mais técnico-científica de entender a Amazônia num contexto de mudanças climáticas, se eu tiver isso, aí a gente passa mais na frente. Só que para isso a gente vai ter que se mexer. E não precisa ir longe. Não precisa... Eu acabei fazendo esse curso de Oxford, mas
que muito por conta de uma rede. São 600 jornalistas do mundo todo. Então você conversa com jornalistas da China, da Índia, dos Estados Unidos. Foi muito por conta da rede. Mas você tem aqui, por exemplo, a Rede Amazônidas pelo Clima, a RAC, que são profissionais pesquisadores de diversas áreas que fazem um webinar. A Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Amazonas, ou seja, você tem... Eu falo isso, qual é a autoridade hoje em mudança climática no Brasil? Carlos Nobre. Que ajudou a implementar o INPA em Manaus, é uma autoridade, a Amazônia também, etc. Mas você tem o Everaldo, professor da Federal do Pará de Meteorologia, que explica muito bem o que é mudança climática, o que isso muda na nossa vida. Ele estuda aumento de temperatura em Belém, nas capitais da Amazônia. Então, acho que o Amazônia Vox, ele traz isso, sabe? O quanto que a gente também, ao produzir sobre a Amazônia, se a gente não acaba sendo influenciado por aquela narrativa e entrevistar os mesmos. Sim. Sendo que a gente tem a oportunidade de ouvir mais os daqui. E isso é uma maneira que a gente acaba combatendo o que pode ser chamado de extrativismo intelectual ou o preconceito que existe, né? Mas acho que é uma maneira que a gente tem, enquanto jornalista, de dar visibilidade para as pesquisas feitas aqui. Até porque se eles não forem ouvidos, aqui ninguém vai conhecer. Né? Sim. Ou fica mais restrito ainda. Às vezes é só o impresso que ouve. O Carlos Nobre já é uma pessoa conhecida há 20 anos. Sim. Claro, e tem é que uma ter esse referência, espaço agora dele, tá no sem Vaticano. dúvida. Isso não é essa a questão, não é isso que está sendo... E acho que ele mesmo já falou isso em entrevistas, de questionado. botar outras vozes. Sim. Sabe, você tem mais vozes falando E sobre tem isso. outras vozes que, inclusive, as fontes de fora utilizam as vozes locais para poder utilizar os seus dados. Mas Sim. se a gente der essa voz para o local, aí a gente toma uma outra proporção. Ó, muito rapidinho, até para quem estiver assistindo e for no final de semana pensar alguma coisa. Tem uma série de Netflix, não vou recordar o nome da série, mas jogando a Pirâmide Escondida ou uma coisa assim, descobrindo o universo, Pirâmide Escondida, dá uma googada que vai achar. Ou então esse pesquisador, o Zahin Zarras, é um arqueólogo egípcio. E esse episódio foi uma das inspirações também para o Amazônia Vox, porque ele começa o episódio falando assim, quando eu era criança, ele é egípcio. Eu detestava a egiptologia, porque eu sempre via na televisão e nos jornais franceses, ingleses e alemães falando sobre o Egito. E aquilo me incomodava, porque aquilo me parecia coisa de estrangeiro. Só que depois eu entendi que isso é parte da minha cultura, que isso é parte da minha história, da minha sociedade. E hoje ele foi o cara que criou o curso de egiptologia no Egito. E hoje ele forma egiptólogos egípcios. E ele fala assim, o meu grande objetivo é que as grandes descobertas do Egito Antigo sejam feitas por egípcios. Teve um momento que a gente não pode perder, dessa discussão sobre ser amazônida, sobre ser questão climática. Uma necessidade de se sentir protagonista. Eu sentia muito isso, né? Agora é como se fosse mais forte a frase que você disse, que ficava ali como fonte de inspiração para vocês. Nada sobre a Amazônia, né? Ou se forem falar dito sobre de outra Amazônia, forma, nada sobre a Amazônia ou para a Amazônia sem nos vir. Então acho que a questão da COP, agora tem alguns pontos assim, que acho que a gente vai precisar avançar, e aí trazendo isso, a gente vai ter uma COP31 num cenário caótico, pior do que o ano passado. No ano passado a gente não tinha a questão da Venezuela, que você teve a questão da captura do Maduro, que é por uma questão do petróleo, declaradamente isso, então nem se esconde, nem se vela. Outra. E agora outra, do Irã, né? Então, que também é a questão do petróleo. Então o petróleo, de novo, nessa questão toda. O Brasil tem um dilema a resolver, que é a margem equatorial. Que não vou entrar em juízo de valor, é um dilema a resolver, é uma discussão a ser feita. E um ponto que é, inclusive, uma das pautas que a Alice Martins ela vai estar pela Amazônia Vox lá em Santa Marta. Ao se afastar do combustível fóssil, a gente não se aproxima ainda mais da mineração? E que mineração a gente quer? Então, não estou ainda fazendo o juízo de valor. Mas é isso, porque a gente fala assim, transição energética. Ok. Todos precisam de minerais estratégicos. Pronto. Então você fala assim, quando a gente fala em transição energética, é isso que eu falo, que a discussão é complexa. Não é simples. Não é eliminar um, porque não você vai ter que usar mais do outro. E não dá para uma frase assim, muito impactante que uma vez eu vi. É um processo longo, porque você não pode apagar a luz do país de um dia para noite. Tem um processo todo. Então, e se você tem nessa disputa na esfera pública, para dizer, né, de teoria de comunicação,
muito discurso radical que cola mais fácil, né? É verdade. E que não é simples, mas não é então o pessoal fala assim, eu preciso substituir o diesel porque é petróleo e vou colocar uma placa solar. Essa placa solar tem minério. Tem. Então, agora, como é que a gente faz essa discussão? Então, acho que é uma complexidade. E entendendo... outra, você quer trabalhar com tecnologia, inovação, a sua qualidade de vida, o ambiente que a gente está, de uma forma ou de outra, eles dependem desse elemento. Sim. Só que o ponto de discussão é como eu vou fazer isso de forma equilibrada. Exato. Eu não posso exterminar. É isso, também, porque senão a gente pensa logo nos combustíveis fósseis apenas na gasolina, mas eles são parte de outros componentes, plástico, enfim, uma infinidade de outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E é isso, boa parte das comunidades no interior da Amazônia usam o diesel para barco e para energia elétrica. Então você tem isso. Vai ter o quê? Como ela vai colocar comida na geladeira? Agora, eu chamo atenção para a questão dos minerais críticos e de terras raras, etc., porque eu acho que esse é um ponto crucial nos próximos anos. É a pauta, porque eu não falo de transição energética sem falar disso. Não se faz. Tem já uma discussão geopolítica global em torno disso, e a gente já fez uma matéria abordando um pouquinho esse assunto, e lembrando que o próximo COP31 ela é na Turquia, mas com presidência da Austrália, e a Austrália é um país minerador. E a gente teve a oportunidade de entrevistar o André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP30 até a 31, e ele falou exatamente isso. Este é um ponto que nós vamos avançar mais. Porque Brasil e Austrália são muito parecidos nesse sentido. Até porque daqui a 2 anos a NASA vai lançar de novo outra pesquisa para construir, né, de fato, as estações, e aonde eles viram na Lua agora é super rico em minerais estratégicos. Bom, vamos dar uma paradinha, a gente vai tomar um café rapidinho, porque aí a gente vai ver quem são os nossos patrocinadores e apoiadores. Até já! E agora, Daniel, a gente vai para o nosso ping-pong. Um projeto que você ainda quer realizar. Imagina se a gente tiver um centro de jornalismo climático na Amazônia. Ia ser bom, hein? Uau, vai ser muito bom, hein? Uma narrativa sobre a Amazônia, uma fala sobre a Amazônia que precisa decididamente acabar. Tem tantas, né? Tem tantas. Escolhe uma. É uma só. A gente teve muita frase feita na época da ditadura, que não cabe mais, eu acho que não tem mais esse espaço, né, de terra sem homens para homens sem terra, etc. Mas eu acho que não é uma frase pronta, mas que acho que traduz um pouco de pensamento de muita gente, e isso precisa mudar. Tipo, a Amazônia é um território que com uma rica biodiversidade, mas que falta ainda conhecimento. E a gente tem muito conhecimento sendo produzido na Amazônia. Perfeito. Inclusive com base nessa biodiversidade dos povos originários. O que te move todos os dias? Ultimamente não é muita coisa não, porque a gente tá meio estafado, a vida é muito puxada, né? Mas acho que o que me dá energia todo dia é saber que a gente pode fazer algo com um propósito, que tem mais pessoas que dependem também de você levantar todo dia e sentar para trabalhar. Isso no teu círculo familiar, mas também de outros profissionais, e saber que o que você está fazendo impacta também positivamente as pessoas. Acho que isso dá um fôlego. Daniel, para a gente encerrar, uma inspiração para a vida toda. Eu acho que a gente poderia seguir no caminho de religião, que eu sou cristão, a família, que tem uma base importante, e sempre me lembro de muito que eu faço deles. Por essa questão familiar, vem também a admiração pela carreira de Ayrton Senna, que é uma inspiração para muita gente, mas puxando no cenário atual, e aí alguém vivo, que pode servir de inspiração para muita gente também, independentemente de corrente ideológica ou visão política, mas acho que os países precisam dar o crédito necessário para Marina Silva, porque vindo de onde ela vem, a mulher franzina, e que foi o que essa mulher já deve ter passado para conquistar os espaços que ela conquistou, e mesmo nesses espaços ela continuar lutando pelo que ela acredita, sem perder suas raízes, e mesmo trabalhando numa linha mais de esquerda, mas nunca negou, inclusive fisicamente, no vestuário que ela utiliza, de ser evangélica. Então ela sai totalmente de um padrão. Sai, ela é fora da curva. Então acho que ela é, e digo isso, porque às vezes nessa polarização maluca que a gente vive, você
tende a não querer admirar alguém porque ela pensa de maneira diferente da sua. Mas se você olhar a história, acho que a gente precisa ver nela uma inspiração. Para a gente, quando fala de Amazônia, mas para estudantes, para os jovens, que de fato, de alguém vivo, né, para citar alguém hoje. E que não desiste, né? Nunca. Que não desiste. E Tá ali. Ela é potente. Reescrevendo a de história. onde veio, de onde ela chegou. está. É. Obrigada, foi um Nada. prazer recebê-la aqui. Obrigado, Sucesso na Amazônia Vox e nesse projeto aí que reúne fontes, reúne jornalistas. Muito obrigada por essa conversa, esse bate-papo. Obrigado a vocês pelo convite. Tchau, Até a tchau. próxima.